Marina sempre fala da previsão do tempo, que não chove, que não faz nada nessa cidade, nessa região. A gente mora no deserto do Saara. E aí o que acontece? Nariz, boca, tudo fica daquele jeito. Rinite, sinusite, bronquite, rinite, tudo que você pode. Os ites atacam. E tem entrevista hoje, né, Mar? Sim, sim. E sem contar que fica incomodado, né? Que é a gente horrível, não consegue né? dormir direito, porque dá crise de tosse, aquela coisa. Exatamente. E hoje convidamos, né, Dr. Luiz Otávio, pneumologista aqui da nossa cidade. E olha, parabéns mesmo o braço. Verdade, ele contou o drama aqui. Teve um incidente doméstico. E está aqui. Firme e forte. Firme e forte. Muito obrigado, doutor, por ter vindo e ter aceitado o convite. E mesmo assim, né, nessa situação, está aqui presente com a gente. Imagina, é um prazer poder estar falando alguma coisa sobre a única coisa que a gente sabe na vida, né? Faz 30 anos que a gente faz isso, então se eu puder dar alguma contribuição, é um prazer. Doutor, a gente sabe que esse período do ano é um período um pouco mais complicado, porque nós não temos a chuva, a umidade relativa do ar ela fica muito baixa. As pessoas que têm os problemas respiratórios, elas acabam sofrendo muito mais nesse período. O que essas pessoas elas podem fazer para melhorar nesse tempo, para poder ter uma qualidade de vida melhor? A gente falava até sobre queimadas que acontecem, que aí já é um imponderável, porque são outras pessoas que fazem. Tem muitos mitos e verdades, tem umidificadores, se é ou não é bom. O que ajuda no dia a dia dessas pessoas que têm problemas, ou para que a gente não desenvolva as doenças, que é outra situação também complexa? Vamos pontuar que eu acho que é mais importante quem sofre mais. Crianças pequenas e os idosos, tá? Então, são os extremos de idade que sofrem mais. A falta de umidificação no ar, ela causa um ressecamento da mucosa nasal, tá? E a gente sabe que a gente tem que respirar pelo nariz fisiologicamente. Então, o nariz é um filtro e o aquecimento do ar. Se você não está respirando direito pelo nariz, você começa automaticamente a respirar pela boca, perdendo o filtro, perdendo o aquecimento. Então, basicamente, o mais importante disso, em especial aos idosos, é hidratação. Hidratar, entendeu? Você tem que tomar 2,5 litros, 3 litros de água ou de suco por dia. 3 litros. 3 litros, dependendo do peso, na média 3 litros, né? E as pessoas não tomam, né? Então, acho que tem gente que, no final das contas, não toma nem meio litro. Uma coisa que é de graça, uma coisa que é importante e não é tomada como importante para todo mundo. Então, hidratação é o básico, tá? Então, hidratação. Com relação à mucosa nasal, hidratação com soro fisiológico ou com inalação com soro fisiológico. Com relação a umidificadores, é importante? Até legal, mas pode ter até uma bacia embaixo da cama que funciona da mesma maneira. O problema do umidificador é que você tem que trocar água todos os dias, senão você vai fazer uma cultura de fungos, na verdade. Então as pessoas deixam lá uma semana e achando que está fazendo bem, não está. E não é durante a noite inteira, 3 a 4 horas por noite. Porque senão você umidifica demais, tá? Então esse é um grande X da história. Vai na farmácia, come um umidificador, deixa lá 10 dias funcionando, você vai ver as paredes do quarto estão molhadas. Isso não é o ideal. Entendi. Né? Então, hidratação por boca, higiene nasal com hidratação com soro fisiológico mesmo, tá? E umidificador / bacia no quarto, né? Isso são coisas que podem ajudar, medidas simples. Agora, com relação ao paciente que já tem doença respiratória, seja uma rinite, seja asma, seja DPLC, ou qualquer coisa crônica da parte respiratória, é lógico, eles vão sofrer mais. Então é importante lembrar, e é uma coisa que a gente sofre no consultório dia a dia, não parar o seu tratamento. Ontem mesmo, com criança pequena, a mãe teve no consultório, ela melhorou, eu parei. Faz 2 meses, agora voltou. Falei, então, né? É crônico, né? Exato, entender que é a mesma coisa que pressão alta, que diabetes, mesmo você não sentindo nada, você tem que fazer um tratamento prolongado. São doenças crônicas que não tem cura, tipo asma. Não estamos falando de rinite, tipo asma, DPLC, que se você parar o tratamento, uma hora ou outra vai voltar a crise. E esse é o pior período para parar. Né? Então, eu achei que estava, tudo bem, a senhora achou, mas vamos seguir o que a gente está falando,
Para o quê? Para sua criança não sofrer, para não ter que ir no pronto-socorro, para não dormir, para dormir bem, para ter um desempenho na escola legal, para comer bem, não ter chance de ter mais infecções. Porque uma das coisas de desidratação de mucosa ou desidratação do corpo, o que acontece? E essa secura favorece infecção. Entendeu? Se você não respira pelo nariz, vai respirar pela boca. Maior chance de você ter infecção de garganta. Ponto. Entendeu? Então, manter o seu tratamento prolongado, estamos falando de todas as doenças, mas em especial das doenças respiratórias, tá? Outra coisa, vacinação. Mantenha a carteira de vacina. Porque depois do Covid, todo mundo ficou preocupado com o Covid. Nós estamos com um atraso de vacinação de crianças, esquecemos de um monte de vacina. E tem um monte de vacina de graça no posto, que é do calendário vacinal, e as pessoas estão atrasadas. Não deixar de fazer isso. Tá? Agora, doutor, nas redes sociais tem de tudo, né? Sim. E eu já vi vários vídeos de supostos médicos, também não sei se é ou não, de fazer aquelas lavagens nasais, Negativo. né? Então, para quem Virou uma moda, né? Isso, você pode ver até em farmácia seringas bonitinhas. Isso. Então, o que acontece? Eles colocam nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, supostamente médicos, né, que pegam e aí jogam um soro de um lado, sai pelo outro. Então, negativo. O grande problema disso é assim, ó, eu já estudei bastante isso, porque tudo que é moda a gente tem que ver o que está certo e o que está errado. Certo. Então, assim, o grande problema é a pressão que você aplica na injeção da água. Então, cada fase da criança, o adulto, vamos dizer, é uma coisa mais comum, existe uma pressão adequada. E como é que você vai controlar essa pressão? Então, assim, é muito complicado. Entrar pelo lado, sair pelo lado, pode afetar o ouvido, então... Não concordo, não gosto e não indico de jeito nenhum. É a mesma coisa do Vic Vaporub. Vic Vaporub é uma moda de 50 anos, até mais. Ontem um senhor falou que passa na testa para dormir. Falei, de jeito nenhum, isso é irritante brônquico. Entendeu? Não tô, é uma coisa assim, tem gente que passa na sola do pé, na ponta do nariz. Eu já vi entendeu? Sim, no peito, nas Ficou costas. consagrado uma coisa que faz mal. Entendeu? Faz mal. Então, assim, tem que ter muito cuidado com as informações que agora a gente com as redes recebe. sociais, lógico, né, porque tá aí para todo mundo ver. Ver quem quer. Só que tem que ter... Orientação médica. Lógico, tem que ter embasamento científico. Tudo que a gente tenta falar e tenta fazer na vida da gente, a gente tem que estudar e praticar, né? Você não pode sair falando, você tem uma responsabilidade social importante. Primeiro com o seu paciente, primeiro com você mesmo. Né? Então, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com as coisas que você faz. Segundo, com o paciente que te procura. Porque se ele está te procurando, ele precisa ter o melhor atendimento. E terceiro, com essas mídias que estão tudo aí, né? Então, hoje aceita-se tudo, né? Então, tomar muito cuidado realmente com isso. Mas lavagem nasal, não. Vic Vaporub também não, por favor. Você acabou com o sonho de muitas senhoras de idade. Você acabou com a graça dela. Que ela ia comprar uma seringa agora da Hello Kitty. Né? Todo mundo ia comprar uma seringa, né? O Thiago já estava indo comprar já, acabou com a graça. Que não vale a pena. E assim, realmente era uma moda. É uma moda que eu comecei a ver realmente nas redes sociais, tudo. Você viu que as farmácias começaram a se adaptar, as fábricas, né, de seringa começaram a se adaptar, fazendo, principalmente para as mães, fazendo uma seringa mais bonitinha, chamativa, para as mães estar fazendo. E, assim, o ideal é fazer realmente, que nem a minha filha foi sua paciente, da doutora Larissa também, e ela fala, né, que lavar o nariz, as vias aéreas, é igual lavar as mãos. Qual é a indicação correta, assim, da lavagem do nariz? Em termos de quantidade? Assim, para os pais, né, assim, então se a seringa não pode, qual seria o jeito ideal? Olha, é a inalação, como que seria? Veja bem, existem alguns sprays, e eu sou fã de um, que ele vem com xilitol, que é um adoçante. Sim. Então ele tem para crianças e para adultos, entendeu? E ele quebra a partícula, ele quebra o muco. Então, ele é um hidratante, não estamos falando de corticoide nasal, que é outra coisa. Ele é um hidratante e ele quebra esse muco. E o melhor ainda, quando você faz o retrogosto, porque você aplica nas narinas, deita um pouco, aplica nas narinas e vai para a garganta, ainda é um gosto adocicado. Então, a criança é mais palatável e para a gente também é mais gostoso. E é uma coisa que funciona. Então, eu costumo dizer de 4, 6 vezes por dia, 8 vezes, dependendo de como que está.
Agora, é óbvio, quando o nariz está entupido, obstruído, com secreção amarela, com uma série de coisas, existem outras situações. Eu vou ter que dar corticoide, vou ter que dar antibiótico, antialérgico, um corticoide tópico. Então, para lavagem e higienização, simplesmente isso Do mesmo. dia a dia, mas outros aí sim, Exato, procurar orientação exatamente, médica. entendeu? Se tiver alguma infecção associada, se for uma coisa mais prolongada. Sim. E, doutor, além também desse tempo seco, né, que afeta as vias aéreas, toda a situação, também tem a questão que até a gente queria falar sobre o sono, né? As pessoas ficam muito incomodadas, não conseguem dormir, principalmente as crianças, os idosos também, por conta desse tempo seco, né? Não conseguem dormir por causa do calor, do abafamento. Como que seria isso, assim, a questão de melhorar? Com relação, se a gente começar a falar de sono, a gente vai ter que fazer uma entrevista bem grande. E eu hoje sou apaixonado pelo sono. Ela assim, só um spoiler. É um negócio fantástico, é uma coisa que a gente está estudando cada vez mais e está aprendendo e está evoluindo no sono. Para você ter uma noção, são mais de 150 doenças do sono. 150 doenças do sono. Meu Deus. Então, o sono tem um impacto na vida de todo mundo. De todas as doenças tem implicação no sono. Se você não dorme bem, se você tem uma apneia do sono, você tem um risco cardiovascular aumentado, de ter um infarto, de ter um derrame. Você tem uma qualidade de vida pior, você é mais mal-humorado, você rende menos no trabalho, rende menos no estudo, tá? Então, assim, você tem uma qualidade de vida ruim e uma chance de viver menos maior ainda. Há uns 7, 8 anos atrás foi publicado um estudo na cidade de São Paulo que 33% da população adulta tem apneia obstrutiva do sono. Nós estamos aqui em 4, eu não tenho, um de vocês 3 tem. Entendeu? Não duvido. E uma coisa que incomoda, eu ouvi uma entrevista, achei até interessante isso, a segunda maior causa de divórcio, vocês sabem qual é? Não. Ronco. Ronco, estudado. A mulher não aguenta o cara roncando. É uma coisa absurda. Agora, você pode conversar em qualquer rodinha, com qualquer mulher. Thiago tem cara que ronca, entendeu? Não tem? Letícia, que um trombone, né? Então, o ronco é um menor dos problemas, mas é um sinal indicativo de que a sua noite... Mas vai agravando, vai agravando. Vai agravando, a gente vai aumentando de peso, a gente vai engordando na barriga, na cervical. A língua da gente engorda. Então, a hora que a gente deita, fecha, exatamente. Puxa vida, não sabia. A língua. Por isso que é gostoso estudar e você vai aprendendo certas coisas. A gente vai marcar uma entrevista só sobre esse assunto. Mas é espetacular. É um negócio assim que a gente encomenda, que a gente faz... Olha, nós fizemos um levantamento, nós começamos a fazer um tipo de exame que chama polissonografia, final de 2019. Então, vamos contar 20, 21, 22, que teve a pandemia e tal... 3 anos e pouquinho. Fizemos mais de 3 mil exames domiciliares. 3 mil. Se você colocar como normal uma faixa e leve, moderado e grave a outra faixa, 60% tem alteração dos nossos pacientes. E você muda a vida dele, entendeu? Então tem cara que tem uma apneia grave que chega no consultório depois do exame e fala, nossa, mudou a minha vida. Mas a gente percebe isso, doutor, quando a gente, às vezes, no final do ano, dorme num rancho, com o pessoal, com os familiares, que aí você começa a ouvir, né, das outras pessoas. Aí a desculpa que eu tava cansado. Eu bebi muito, eu tava cansado, comi muito. Não, pode ser isso. Né? E é impressionante a importância do sono em tudo. O sono na imunidade, o sono no combate à infecção, o sono no Alzheimer, o sono no diabetes. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu sou pneumologista, não sou médico do sono, mas sou entusiasta de estudar sono, já estudo sono faz uns 6, 7 anos, absurdamente, e cada dia eu fico mais motivado a fazer isso. A minha filha mais velha, a Vitória, está fazendo neuro, né? Hoje, esse mês, ela está na USP de Ribeirão, fazendo um estágio do sono, vai vir para cá o ano que vem, e nós vamos fazer um curso, eu e ela, plus, a mais, para a gente aprender mais sobre o sono. Sim. Entendeu? Então, eu tenho 2 meninas, essa está fazendo neuro,
E a outra está acabando pediatria e vai fazer alergia, que é uma coisa que a gente precisa muito aqui. E sofre muito aqui. Sofre muito. Então eu tenho minhas duas meninas, a Vitória e a Teodora, que, se Deus quiser, ano que vem, daqui 2 estão aqui com a gente. Amém. Mar, só para ter uma pergunta aqui, porque a gente já está quase encerrando a entrevista, o pessoal perguntou sobre aqueles. Acho que é Nelsoro, né? O nome, né? Tem gente que usa aquilo lá como se fosse água, né? Vicia. Faz mal. Como que funciona isso? Porque eu já vi pessoas que ficam usando o dia inteiro. Tipo, tem 2 vezes no dia, fica toda hora. E fica lá apertando. Como que funciona na prática? Ele alivia, na verdade. Qual que é a função dele? Ele é um vasoconstritor, ele fecha, tá certo? Então ele dá essa sensação de alívio. Porém, ele mexe com toda a mucosa nasal, ele estraga a mucosa nasal, porque isso é uma coisa constante. E eu tenho vários pacientes desse jeito. E o que a gente tem que fazer? Tirar isso, só que não é fácil. Tem gente que tem no carro, em casa, no criador do mundo, em todos os lugares. Como se fosse um fio dental, não né? Não consegue viver sem. O que você faz? Você hidrata com aquele tipo que eu falei, você dá um corticoide tópico e muitas vezes você entra com um antialérgico durante 30, 60 dias para tentar desmamar. Sem contar que ele afeta até batimento cardíaco, dependendo da quantidade de uso. Então, Nelsoro, Sorine adulto, todos esses, pelo amor de Deus. Você tem Bom, a gente já acabou com a graça do Vic, agora também do Nelsoro. Porque Vic realmente... e Nelsoro nós estamos banindo aqui. E eu passando debaixo do pé na meia. Assim. Pelo amor de Deus. Marina esquece. Pode. E falando, né, que a gente vai convidar novamente para falar sobre isso, né? Que você falou que tem mais de 100 e poucas doenças, mas uma que todo mundo ouve, conhece, é a apneia. Sim. Né? A questão da apneia, tem uma idade específica que desenvolve ou não? Olha que interessante. Porque a gente descobre assim, que muitas pessoas, depois de uma certa idade, depois que está casado, ou porque está num rancho com os amigos e descobre, né? Está incomodando, né? Na verdade, procura. É uma ciência até que nova dentro da medicina, tem uns 30 anos que tem sido estudado, e os últimos 10 que realmente explodiu isso. Eu tenho criança com apneia, criança mais obesa, criança com aumento de adenoide. Então você vê aquela criança que as pessoas falam TDAH, déficit de atenção. Não, ela não dorme, ela não descansa, ela não aprende, não produz. Entendeu? Então, muitas vezes, o que é? Otorrino, vai operar, amígdala, adenoide, já melhora absurdo. Entendeu? A gente está começando a fazer polissono em criança também, já fizemos uns 30, 40 exames, entendeu? Para realmente diagnosticar e ver os tratamentos. Em criança, basicamente é cirúrgico. Em adulto, fora medidas dietéticas, né, de higiene do sono, que é outra coisa fantástica. O seu quarto tem que estar escuro, tem que estar numa temperatura ambiente, tem que estar agradável, longe de telas de celular, de computador, de televisão, tá? E ter uma dieta adequada, à noite em especial, fazer exercício, porque não adianta você perder peso e está flácido, musculatura flácida, entendeu? Então, é um conjunto de medidas que desde a infância a gente tem. Quando a gente é adulto, o homem tem uma prevalência absurda, maior do que a da mulher, 2 para 1. Porém, na chegada da menopausa, com a diminuição da carga hormonal, iguala. Então, mulher de 50, 55 anos entrou na menopausa, vai ficar igual ao homem, entendeu? Em termos de porcentagem de apneicos, né? Agora, o tratamento é gratificante, é maravilhoso, é espetacular, só não é fora de padrão. Doutor, para a gente poder fechar nossa entrevista, tem uma pergunta aqui da Joana sobre isso aqui, ar-condicionado. Para a noite do sono. É amigo ou vilão? É amigo ou vilão para dormir no dia a dia, ou ventilador podemos colocar também, mas eu acho que o ar-condicionado pode, eu acho que para nós é mais vilão do que outra. Na verdade, eu penso ao contrário, porque assim, a primeira coisa, limpeza, né? Sim, né? O problema está na limpeza. A pessoa compra daqui 10 anos. Uma vez por semana, a cada 10, 15 dias, você tem que tirar a tela e limpar. Essa telinha simples. Não vai morrer, não vai matar ninguém, né? Tem que fazer. E depois, cada 6 meses, higienizar mesmo. Você tem que trocar todos os fios. Do automóvel também. Né? Mesma coisa. Sim. Agora, nós vivemos numa área de 30 graus na média por dia. Sim. Vai viver sem ar-condicionado? Não dá. Entendeu? Agora, o ar, ele retira a umidade. A bacia, o umidificador, coloca a umidade. É isso que eu ia perguntar. Então, no caso do ar, ele tira a umidade. Tira a umidade, entendeu? Então, você precisa fazer esse controle.
voltando à higiene do sono, você tem que ter uma temperatura agradável. Vai dormir sem ar-condicionado, sem nada, transpira a noite inteira, sua, molha 2, 3 travesseiros, vê se você dorme bem. Você não vai dormir bem também. Então, não é o vilão, é o benfeitor, na verdade, entendeu? Mas tem que ser limpo, não tem como. Tem que ser limpo e muito bem limpo. Semanal, quinzenal, entendeu? Tem alguma pergunta para fechar, Mar? Não, realmente eu ia perguntar sobre essa questão mesmo, do ventilador, ar-condicionado, se é vilão ou não. Do carro é a mesma coisa, né? Também, né? E eu prefiro do que ventilador. Ventilador, lembrar limpar as pás, né? Porque em cima fica sujeira, né? Vixe, e a gente Maria, não agora vê. Vou olhar o nosso aqui. Cláudio. Ar-condicionado até mesmo. Cláudio, Thiago. Mas você sabe, doutor, assim, para essa questão do automóvel mesmo, normalmente as pessoas só procuram a hora que param no automóvel. Sim. É difícil alguém falar assim, vou higienizar o do não, a hora que para, deixa eu ver o que aconteceu. Vai ver, tá cheio de pó, tá por conta de fungo. Pó, né? tem o que você quiser, tem lá dentro. E ainda mais nesse tempo seco, né, que... Experimenta, hoje é dia 3. Vê daqui 10 dias, não mexe daqui 10 dias, tira a telinha, porque a gente consegue tirar a telinha, e vê a cor que tá, passa na pia para você ver. Meu Deus. É absurdo. Doutor, eu quero aqui agradecer a sua presença no nosso programa. O senhor que é muito conhecido aqui na cidade, porque é um dos poucos na área aqui. E aí, atende muitos. E atende muitos. Né? Na pandemia a gente estava conversando aqui, quantos que o senhor atendia por dia. Então é uma referência aqui na cidade. E eu tenho certeza que daqui a algumas semanas a gente vai marcar só para falar sobre essa questão do sono, porque é uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo dorme todo dia. Eu tenho certeza que muita gente em casa se identificou com algumas pinceladas que o senhor falou de uma noite mal dormida, do marido ou da esposa que ronca, que tem essa dificuldade e que sofre bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição a hora que você quiser.